Bom, então tá, boa noite todo mundo novamente, né? Vocês sabem que eu gravo as aulas, os alunos que estão chegando agora, e depois vocês podem acessar no YouTube. A ideia de hoje, conforme eu falei aqui antes da gravação, é dividir a aula em duas partes. A primeira parte, conforme já deixei lá no Siga, é a gente falar sobre a nossa primeira avaliação, né? Então, quando tem avaliações assim, normalmente eu dou uma aula para fazer a avaliação, e aí não tem desculpa que não deu tempo, né? Na própria aula é disponibilizada para fazer a avaliação. E como eu conversei com vocês, vocês seriam uma turma que eu faria duas avaliações diversificadas, diferentes, né? Não vai ser avaliação dissertativa nem objetiva, justamente para treinar algumas aptidões aí que a gente sempre fala na teoria sobre gestão, e aí a gente vai trabalhar de algumas outras formas. Eu chamo de avaliação criativa, essa que a gente vai se propor a fazer por primeiro, e a gente vai fazer aquela avaliação também no formato de apresentação de vídeos, né, que é a nossa próxima avaliação. Lembrando que os alunos que chegaram hoje não sabem, eu não sou o professor dessa unidade, o professor dessa unidade é o professor Márcio, e ele vai, a partir de início de dezembro, estar atuando com vocês aí, tá? Ó, mais um que entrou de fora aí, ó, tá vendo? Daí fica pedindo permissão para entrar na turma. Mais outro. Bom, vamos lá. Pessoal, então, a partir disso, né, vou abrir aqui o Siga hoje, para a gente tratar um pouco do tema de hoje, especificamente, né? Os áudios de vocês eu acabei não olhando ainda, justamente quando eu vi hoje que tinha 14 alunos novos, então eu vou dar um prazo até domingo para esses alunos que entraram agora para fazer essa atividade, e aí domingo para segunda eu formato ali e disponibilizo para vocês o podcast, digamos assim, né? Esses materiais em áudios que todos vão me enviar. Então, vamos lá, vou ligar aqui, vou abrir aqui, e aí qualquer dúvida, como sempre, vocês vão me perguntando, e a gente vai conversando melhor sobre, tá? Aos alunos que chegaram agora, não se preocupem, tá? Depois que eu explicar a avaliação, aí eu libero o pessoal para eles irem fazendo já, e aí eu converso com vocês que são alunos novos. Deixa eu só abrir aqui. Alguém só confirma para mim se deu certo aí. Sim, professor. Valeu. Bom, gente, vamos lá então. Quem já deu uma olhada ali, né, sabem que a gente já tem aí duas aulas, então, ali que eu deixei preparado a questão, né, hoje, dia 4/10, e dia 11/10, que é a aula disponível, além de que sobrar de hoje durante a semana, para vocês estarem finalizando e entregando a primeira avaliação de vocês. Lembrando que comigo vocês farão duas avaliações, mais as atividades participativas que contam como presença, né, e aí é preciso ter 75%. Então, o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai conversar um pouco sobre a nossa primeira avaliação. Eu comentei ali que eu fiz um levantamento, né? 14 alunos foram inclusos, inclusive 2 alunos saíram da lista, o Robson e mais uma outra aluna. Eu acho que deu algum problema na matrícula, depois eu vou conversar com eles também. Então, nesse contexto, a gente vai dividir, vou explicar a primeira avaliação, vou explicar a ferramenta Canva, para quem não conhece, demais dúvidas e questionamentos, e, por fim, conversar com os alunos ingressantes da semana passada, tá? Bom, gente, as referências, como eu sempre deixo, né, uma referência para vocês. Alguns alunos me pedem sempre isso, de literatura, e eu deixei esse livro que, inclusive, eu estou lendo agora, aqui, ó, tá? Quando eu vim embora, a história da migração nordestina para São Paulo. Eu tento sempre, normalmente, pegar algum livro que tem relação com a unidade, tá? E eu acho que esse é bem pertinente, porque, apesar da teoria da administração que a gente vai ver, a abordagem científica e a abordagem clássica, ela ter aí uma questão temporal mais antiga, né? A migração nordestina para São Paulo também é responsável por um avanço tecnológico de mão de obra, de produtividade, dentro do estado mais rico do Brasil. Então, a importância do povo nordestino para a industrialização brasileira é muito grande também. Normalmente, a gente tem só a percepção dos europeus, né, os italianos, enfim, são retratados de uma outra forma. Os nordestinos, normalmente, com maior grau de preconceito. Mas a história de São Paulo é embrenhada na história do Nordeste também, nessa questão da imigração, e o quanto eles são responsáveis por esse avanço tecnológico e de produção, tá? Então, é um livro bem legal, tá ali as questões que eu sempre mostro, né? Quem quiser clicar ali, eu coloquei da Amazon, mas podem olhar de qualquer lugar, e eu vi que tá baratinho esse livro hoje, tá R$19,90. Opa, já aumentou, tava R$19,90 tarde, agora foi para R$24,90. E no Kindle Unlimited tá de graça, né? Quem não sabe o que é o Kindle Unlimited, é como se fosse uma Netflix dos livros. Você paga, acho que é R$19,90 por mês,
e tem acesso a um monte de livros aí para ler nos aplicativos, no celular, vale bastante também. Bom, a partir daí, né, gente, como vocês já sabem, talvez os alunos que entraram agora ainda não, e depois eu vou mostrar ali certinho, a gente tem um aplicativo chamado Minha Biblioteca, onde vocês podem acessar livros atuais sobre a área da gestão, e principalmente nós estamos utilizando alguns livros. E para esse semestre a gente está utilizando um dos livros mais atuais, um dos principais autores que tratam sobre a questão da teoria geral da administração, e esse livro vai ser a continuidade dele, o responsável por essa nossa avaliação, tá? Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Eu vou entrar aqui no aplicativo Minha Biblioteca só para mostrar rapidamente, e aí, a partir daí, a gente conversa de novo sobre o tema. Quem já leu vai facilitar, né? Porque eu já propus a leitura dessa parte na aula passada, e aí fica mais fácil também para quem já fez a leitura. Lembrando que a gente já está fazendo alguns encaminhamentos, então a gente está ali na página 30 até a página 39 do livro, que é a parte que começa justamente a falar sobre a abordagem clássica da administração, e ela conceitua alguns dos principais responsáveis para a criação da ciência administrativa, num primeiro momento, né, e para a abordagem que a administração vai tomando forma através de algumas entidades, órgãos, instituições, públicos em gerais, que fazem com que essa ciência torne a ter uma relevância, a ter uma organização como ciência, como metodologia, e essa parte do livro diz sobre isso, tá? Então, foi o que eu pedi semana passada, né, para fazer essa leitura sobre a abordagem clássica da administração, e aí, para a avaliação número 2, a gente vai especificar separadamente a diferenciação da administração científica, né, mais baseada no modelo americano, da teoria clássica da administração, mais baseada no modelo europeu, com base em Fayol, etc., outras coisas que a gente vai ver. Então, essa leitura aqui do capítulo 2 vai ser a abordagem 2, desculpa, né, a parte 2, a abordagem clássica da administração, vai ser que a gente vai utilizar na avaliação. Então, como é que vai funcionar? Deixa eu voltar aqui. Acho que ele fechou meu SIG aqui. Lá no dia 11, pessoal, tem um arquivozinho chamado Explicações e Entrega da Avaliação. Vocês vão clicar nesse arquivo, né, depois, e vocês vão ver lá que tem as explicações de como vai funcionar esse modelo de avaliação. Eu já vou abrir aqui, justamente para cada aluno já entender mais ou menos como vai funcionar, tá? Ela é uma tarefa, né, já tem outras 2 tarefas ali, e basicamente vai dizer o seguinte ali, né, que após assistir a aula de hoje, que é o que a gente está fazendo agora, que vai estar também disponível no tópico do dia, para quem não puder assistir agora, você deve identificar seu tema para que possa elaborar e entregar o seu infográfico. Estarei disponibilizando a aula do dia 11 como data final de entrega, tá? O infográfico será avaliado da seguinte forma. Então, vai ter uma avaliação, né? Eu assumo que é uma avaliação subjetiva, porque vocês vão fazer um material gráfico e escrito, mas ele tem algumas abordagens ali para ser avaliado. Então, vai ter 25% vai ser a abordagem gráfica, ou seja, o modelo gráfico de vocês, né, se ficou bem apresentável e tudo mais. As informações contidas no material, a forma que essa informação está ali contida, a relevância, a importância para a abordagem que vocês vão fazer, a facilidade de compreensão e entendimento e a totalidade do informativo, ou seja, todos esses pontos somados, tá? É claro que é subjetivo, essa é a dificuldade da gestão em si, e eu estou assumindo isso para vocês, que eu vou fazer uma avaliação subjetiva aqui. Eu tenho que transformar esse material informativo de vocês numa nota, né? É sempre difícil, mas a ideia aqui não é dificultar para ninguém. É como eu já falei desde a primeira aula, a gente vai estar sempre treinando aptidões, competências, habilidades, e uma delas é que vocês peguem um tema, né, quando for parte de uma liderança de uma equipe, quando trabalharem num setor, alguns já trabalham, é transformar um material em material de divulgação, seja ele qual for. E qual vai ser o material que cada um vai abordar aqui? Tem uma distribuição por nomes, tá? Estão os nomes de todos vocês aqui. E cada aluno, essa avaliação vai ser individual, a próxima vai poder ser em grupo, mas essa é individual, e cada aluno vai ficar responsável por abordar uma temática dentro daquele capítulo. Por exemplo, o Abraão vai olhar ali, né? E o tema que ele ficou responsável é a influência da organização da Igreja Católica na teoria da administração. A Aline, a influência das organizações militares. A Ana Clara, a influência da física tradicional.
A Andrea, a primeira revolução industrial. A Andressa, a segunda revolução industrial. Né? A Brenda vai pegar a influência de alguns economistas para a ciência administrativa. A Bruna, que estava conversando aqui, a influência dos pioneiros e empreendedores. Então, tem um grupo de empreendedores e pioneiros que foram responsáveis para que isso acontecesse também. Já a Bruna Visotto, ela vai pegar aquela abordagem geral que tem lá para o final do capítulo, que trata sobre o despontar da administração, né? Como a somatória dessas influências acabaram despontando a administração. E a Caroline ali, né, tá como item 9, as origens da abordagem clássica, tá? Fazendo essa separação entre teoria clássica e teoria científica, tá? Tá tudo lá no material. Então, o que, que vocês vão fazer basicamente? Vocês vão criar um infográfico, um material gráfico no modelo padrão, e vocês vão divulgar essas informações referentes a essa abordagem que vocês têm. Por exemplo, o Abraão pegou ali, né? Influência da organização da Igreja Católica. Qual que é a relação da organização da Igreja Católica, da influência da organização da Igreja Católica, para a teoria da administração? Ah, professor, não faço nem ideia. Bom, se você ler lá, você vai entender e vai poder buscar em outros materiais isso. E você vai apresentar isso de forma gráfica. Pode ser um resumo, pode ser uma orientação, pode ser uma abordagem em si. Tem a liberdade aqui de criação, tá? Vocês estão livres para imaginar como que você vai apresentar a influência da organização da Igreja Católica na relação da teoria da administração. Para os demais, a mesma coisa, tá? É que se repetem. São 9 temas e a partir daí se repetem. A Grace vai falar de novo sobre a influência da Igreja Católica, a Slaine sobre a influência das organizações militares. Aí vão ler lá que vem desde Sun Tzu, né, que é bem abordado isso ainda até hoje, a questão da organização, da hierarquia, né, do cumprimento de ordens com superiores, tudo bem organizado hierarquicamente. O Ismael, a influência da física tradicional, a questão da ciência voltada para esse sentido, né, desde Isaac Newton lá, o quanto isso influenciou também. A Jainara vai falar sobre a primeira revolução industrial, que tem uma abordagem diferente, alguns elementos diferentes. A Jéssica sobre a segunda revolução industrial, que é essa que normalmente a gente vê nas aulas de teoria de administração, e assim por diante, tá? Eu acho que essa parte vocês entenderam, né? É só acessar lá e cada um vai verificar bem certinho, cuidem para não errar a linha, né, gente? Para ver qual que é a abordagem que vocês vão fazer. Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu já vou mostrar como fazer o modelo, tá? Dauri, por favor, boa noite. Tá conseguindo me ouvir, professor? Agora sim. Ah, tá, obrigada. Licença, boa noite. Eu consegui entrar só agora, professor. Nós estamos com internet limitada, WhatsApp, etc. Tá bem ruim aqui. Aí eu tô na dúvida. Eu queria ver qual que é o tema que eu fiquei, porque depois eu posso assistir essa gravada aula, o que eu perdi, né, nesses 20 minutos. Tá. O teu tema ficou a influência das organizações militares para a ciência da administração, tá? Talvez é um dos mais completos ali, que vai ter bastante coisa para você pesquisar e encontrar para fazer um material, porque é uma das origens mais antigas, né, e tem uma questão bem relevante aí também. Então, a influência da organização militar. Tá, muito obrigada, professor. Tá? Depois eu vou abordar ali, a hora que eu mostrar, vocês vão entender melhor, com os materiais, os exemplos ali, vocês vão entender bem, vão entender um pouco mais. Bruna? Era só referente à data de entrega, professor, porque tem uma data lá na página inicial, mas que tá para dia 8, e aqui pra gente ali tá para dia 11. Não, é dia 11, tá? É no mesmo dia da aula, ou seja, eu tô dando aula que vem para vocês finalizarem e entregarem. Tá dia 11 aqui, aonde que tá dia 8? Pode ser um erro aqui, tá? Daí eu ajusto qualquer coisa. Lá em minhas atividades. A entrega tá dia 11 e na escrita do material tá dia 11, tá? Lá na página inicial pra gente, em minhas atividades, tá a data de entrega no dia 8. Deixa eu ver aqui. Eu não sei onde é que tá vendo essa data. Depois tu me manda, porque olha aqui para mim, olha aqui, ó. Aqui na tela, né, aonde está a avaliação, ó, explicações e entrega da avaliação, A1. Então, as explicações estão aqui, iniciou hoje, dia 4, e finaliza dia 11 às 11h59, ó, tá aqui, tá? É essa data que vale, tá? Beleza, professor. Depois só me fala como é que tu tá vendo esse dia 8 aí, porque pode ser alguma confusão e eu tenho que arrumar.
mas aqui não aparece em nenhum lugar, nem quando eu entro ali também está dia 11, então não sei. Tá bom? Vamos lá, gente, mais alguma pergunta? Vamos lá, perguntem que daí pode ser a dúvida de outra pessoa também. Nada? Os alunos que entraram agora estão incluídos na lista? Já estão com o nome aí nessa lista? Sim, William, eu vou conversar com vocês depois desde o início, né? Mas vocês já estão na lista sim, tá? Deixa eu só abrir aqui. Eu já aproveitei hoje, tive que ficar fazendo isso. Tu pegou a influência da organização da Igreja Católica, tá? É o William Wallace, né? Aham, sim. Tá, Obrigado. então já tá também, tá? Todos estão aí, todos que estavam até hoje estão aí. Lisandra. No aplicativo vai ter algum formato específico para fazer ou essa parte fica livre? Não, essa vai ser a única restrição, porque eu preciso de uma base comparativa, né, para que todos estejam parecidos, para que eu possa, pelo menos, ter uma ordem ali, mas é só uma restrição ali que eu vou mostrar a partir de agora, tá? Ah, tá, beleza. Então tá, gente, acho que o William já falou, né? Tá com a mão levantada ali, mas acho que foi ele que perguntou agora. Quer falar mais alguma coisa, William? Não? Então tá. Então tá, gente, a partir daí, né, vocês sabem que para elaboração de material gráfico, as opções na internet são inúmeras, né? Existem várias opções. Quando eu escolho o Canva ali para vocês verem, quem ainda não conhece, quem já conhece, quem já utiliza, não é porque eu tenho mais facilidade com ele, apesar de eu utilizar também. Mas é porque, como aluno do Instituto Federal, e eu estou falando isso aqui, depois vai ter gente que vai me mandar e-mail perguntando de novo. A gente tem acesso a essa ferramenta num formato meio ilimitado. Não é o Premium, que tem acesso a tudo, mas também não é o gratuito, que não tem acesso a quase nada. É tipo uma versão universitária. Então, de novo, ó, reforçando, com o login do IFSC, tá? Aí tem que ver, se vocês estão com esse problema de e-mail, tentem com os dois. Com o login do IFSC, vocês conseguem colocar lá Canva Universitário, e aí vocês têm acesso a várias ferramentas que estão ali. Por isso que eu escolho essa ferramenta aqui, não que eu ache ela melhor ou diferente, tá? Aí essa ferramenta, deixa eu abrir aqui, acho que a maioria já deve conhecer, já deve ter utilizado alguma vez, tá? Aqui está ela. Lá em cima, ó, tá minha foto do IFSC, por quê? Porque eu já estou logado nela, eu não vou sair para não ter que entrar de novo. Mas aí vocês depois, vocês cliquem aqui, vai ter um entrar, fazer login, alguma coisa assim, vocês vão digitar o e-mail do IFSC de vocês, o meu tá aqui, ó, e ele vai entrar com a mesma senha do IFSC, tá? Com o e-mail do IFSC, com a senha do IFSC, vocês vão entrar aqui. Eu já teve aluno também que disse que não deu certo, mas deu, tá, gente? Porque ele não muda nada. A imagem fica a mesma, fica tudo bem parecido. Eu acho que só aqui em configurações de conta que ele fala que é educacional. Algum lugar aqui que ele diz que é educacional. Aqui, ó, tá conectado com o meu e-mail do IFSC, ó. Tá? No mais, ele não vai mudar nada. A única coisa que ele vai fazer de diferente é que ele vai dar mais opções de design, vai dar mais opções. Ó, aqui eu faço as minhas telas dos vídeos das aulas, né? Eu faço bastante coisa por aqui, material de pesquisa, elaboração de slide, enfim. Várias situações do nosso projeto com o CRAS, tudo foi feito por aqui. Então, o que vocês vão fazer? Qual que é a única regra para esse trabalho de vocês? Ser um infográfico nesse formato de infográfico que o Canvas disponibiliza. O que é esse formato que eles disponibilizam? É 800 por 2000. Aí fica esse modelinho aqui, ó. Tá? Esse é o modelinho que vocês vão pensar a melhor estratégia como gestores para estarem divulgando uma informação. Aí vocês podem fazer um exercício mental, né? Imaginem isso vocês divulgando nas redes sociais, ou imaginem vocês divulgando para um setor da empresa, imaginem a forma que vocês acharem melhor. O que é o legal do Canva? Gente, coloquem ali no chat, quem nunca viu isso aqui, só para eu ter uma noção. Não precisa ter vergonha, tá? Quem nunca viu não tem problema, eu conheci há pouco tempo também. Só coloquem lá quem nunca viu. Ou quem pouco viu, quem nunca mexeu e tal. Quem nunca viu o Canva ou É o Canva. Isso, mas tá. quem nunca viu, ó, tem mais gente, legal. Tá? Então, assim, Slane, Luciano e outras pessoas que nunca viram, tá? O que é o legal dele? Porque ele tem modelos prontos, tá? Então, tem uns modelos prontos aqui tem isso, ó, tem mais de 500 modelos prontos que vocês podem estar utilizando para iniciar a ideia de vocês. Vocês podem começar do zero, ó, vocês podem criar um design do zero, ele vai aparecer todo branquinho aqui, ou vocês podem pegar modelos prontos, tá? Eu recomendo sempre pegar modelos prontos, porque tem umas ideias legais ali. Então, ó, vão vir aqui, lá em cima na tela, e vão digitar
infográfico. Aí ele vai trazer esse modelo que é a única regra que vocês precisam ter. Um modelo gráfico de 800 por 2000 aqui, ó. Um modelo, é como se fosse uma folha, né, de 80 por 20, de 80 por 200, desculpa. E aí ele vai mostrar alguns modelos aqui. O que é legal dessa ferramenta? Ela funciona muito bem no celular, então quem só está com o celular pode trabalhar em cima do celular. E vocês podem estar fazendo as alterações que vocês quiserem. Ó, eu vou olhar, aqui tem vários. Ah, eu achei uma bem bonita para falar sobre a questão da influência da Igreja Católica na ciência da administração. Então, eu vou ver aqui um modelo, ó, que tem um modelo temporal, né, com anos, que depois eu posso trocar. Tem vários modelos que eu posso estar pegando. E aí eu vou tirar um, né, vou pegar um aqui bem simples, só para mostrar para vocês. Cliquei nesse aqui. Aí eu posso trabalhar em cima dele, tá? No primeiro momento eu posso fazer o que eu quiser, eu posso trocar as letras, eu posso escrever outra coisa, eu posso... Deixa eu abrir ele bem aqui, para quem tiver... Ó, vocês estão vendo bem aí, né? Sim, professor. Isso. Aí esse é o modelo pronto. Vocês estão vendo que quando eu passo a mão em cima vai ficando selecionado? Então, aonde eu passar e selecionar é porque eu posso mexer. Eu posso trocar a cor, eu posso trocar o texto, eu posso formato trocar da a imagem. letra. Oi? O formato da letra também. Isso, você pode fazer... Gente, é assim, ó, você pode... A gente não vai fazer vídeo, a gente vai fazer um material só gráfico escrito, né? Mas, assim, tem a opção aqui é gigantesca, né? Se for dá para fazer vídeo, dá para colocar áudio em cima, mas não vem ao caso. Agora, tem 2 pontos aqui, né? Os alunos no primeiro semestre me odeiam quando vão fazer isso aqui. Por quê? Porque te tira da zona de conforto. Quem nunca mexeu vai ter que ficar clicando e vai descobrindo. Depois que vocês começam a aprender a fazer e gostar e começam a utilizar no trabalho, a ter sentido isso aqui, aí nas próximas vezes fica mais fácil. Por isso que eu falei para vocês que eu ia utilizar essa unidade para vocês fazerem isso. Aí semestre que vem em epidemiologia vocês já sabem fazer e aí a gente pode se aprofundar mais, tá? Ah, o que eu posso fazer então, né? Alguém falou ali das letras. Ó, cliquei aqui e eu não quero falar sobre custo de startup. Eu seleciono, eu quero falar sobre teoria geral da administração, papel da igreja, né? Só um exemplo. Depois trocar o tamanho da letra, trocar a cor, trocar o tipo de letra, né? Eu quero uma outra letra, eu não quero essa letra aqui, eu quero essa letra aqui, por exemplo. E vou mexendo da forma que eu quiser. Eu não quero mais ela assim no canto, eu quero que ela fique no meio, né? Então, eu coloco ela no meio aqui, ó. Eu quero ela maior, eu puxo, enfim, dá para fazer tudo, tá? Ah, eu quero mudar o fundo dessa cor, eu não quero essa cor, não sei que cor que é essa, bege, não sei. Eu quero colocá-la em vermelho, ó. Daí ela fica em vermelho, eu quero colocá-la em preto, enfim. E aqui tem os elementos, estão vendo? Ó, tem várias coisas aqui, vocês podem incluir mais texto, podem tirar texto, né? Vou tirar, ó, delete, dá um delete, tirei. Não quero falar sobre despesas de pesquisa, deleto. Deleto. Ah, agora eu quero pôr uma imagem, né? Então tem aqui, ó, elementos. Eu clico em elementos e eu quero falar sobre sistema de fábrica, eu vou falar sobre igreja, tá? Ó, igreja. Dou um buscar ali, ele vai aparecer tanto figuras, quanto fotos, quanto vídeos. Como a gente vai focar em gráfico, a gente pode escolher, eu quero fotos de igrejas, ele aparece várias. Ó. Eu quero uma figura mais simpática, um desenho mais bonito. Né? Eu clico em cima dele, ou arrasto, né? Ele vem para cá no meu material. E eu vou ajustando no formato que eu quero, no tamanho que eu quero. Ele é bem intuitivo no celular também, tá, pessoal? Para quem nunca fez, é aquilo, tem que ir experimentando, tá? Tem que ir fazendo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um que a aluna fez, só para vocês terem uma ideia de como fica legal. Ela nunca tinha feito, ela fez pelo celular, porque ela não tem computador, mas ela foi aquilo, ela foi mexendo, tentando e aprendendo, e ficou muito bom. Deixa eu abrir aqui. Quero ver se ele abre normal aqui, que é aquele que eu mostrei ali, tá? Que tem um exemplo ali que eu mostrei para vocês, que é o da Sheila, da aluna de epidemiologia. Abriu aí, gente? Só me avisem. Abriu. Sim, professor. Ó, gente, olha como é interessante. Então, é um modelo de infográfico de 800 por 2000. Ele fica bem legal quando se abre no celular, porque tu consegue rolar ele um pouquinho para cima. E nesse caso, com eles, o que era a ideia? A gente fazer um infográfico, né, um material gráfico para divulgar estudos epidemiológicos, ou seja, as pessoas têm dificuldade para ler artigos epidemiológicos e a gente abordar
esses estudos epidemiológicos de uma forma mais simpática para as pessoas. Então, olha como ela fez um material bem distribuído, bem espaçado, né? Falando sobre os objetivos do estudo, a metodologia, qual era a população do estudo, como nesse estudo era a população idosa, ela colocou umas imagens de idosos, o crescimento da população, né, quais eram as variáveis do estudo, os resultados, né, quem era a análise multivariável e variava com quem, o que mais era importante saber. E lá no final, que foi bem legal também, ela colocou o próprio link desse estudo, né? Às vezes até sites de jornalismo aí não fazem isso, falam sobre determinadas coisas e não tem o link lá para dizer de qual pesquisa estão falando. E ela colocou até o link, ó. Então lá embaixo você clica e ele abre o próprio estudo epidemiológico que ela está falando naquele material gráfico. Então ficou muito legal. Tem outros, tá? Vários alunos fizeram, ficou bem legal mesmo. E é mais ou menos desse formato. É claro que é livre, cada um faz da forma que achar melhor, é justamente aqui que a gente está para treinar. E depois, né, assim como os áudios que vocês já fizeram, eu vou catalogar eles, vou colocar um a um e vou disponibilizar para que vocês façam vocês mesmos uma análise comparativa do que vocês acham que está legal no de vocês, do que não está, tá? O que eu vejo sempre, assim, de acertos e erros, né? O pessoal, quando deixa muito poluído, ou seja, enche de copia e cole da internet, fica só aquele formato de texto, ou tem gente que só coloca imagem e não escreve nada, então a pessoa não sabe o que é aquilo ali, tá? O que eu acho legal de ideia, assim, só para dar ideias, tá? Colocar link, né? Às vezes tem um vídeo legal no YouTube, coloca o link ali, que a pessoa que vai abrir o material, ela clica, e ainda vai ser depois, no final, deslocada para esse vídeo, ou para um texto, ou para uma aula, para alguma outra informação. Aqui é a liberdade de vocês de criação, tá? Vocês vão fazer da forma que vocês acharem mais legal. Deixa eu ver se tem algum exemplo que trata sobre teoria geral da administração pronto aqui. Eu acho que não, tá? Forma de infográfico, acredito que não. E aí, isso é uma outra coisa legal, tá? Com o tempo, isso aqui fica aqui registrado, e aí vocês depois, se o material de vocês fica legal, outras pessoas podem utilizar, daí fica lá marcado quantas pessoas já utilizaram o próprio template que vocês criaram, né? Esse próprio material que vocês criaram. Então é isso. Tá aqui, digita infográfico lá em cima e ele vai aparecer esse modelo, tá? Ah, professor, e como é que eu mando esse arquivo para você? Então, vocês vão estar lá. Ah, gente, outra coisa, ele é online, tá? Então, não precisa se preocupar, porque se vocês vão mexendo nele, depois vocês fecham. Se tiverem logado na conta do IFSC, vocês não vão perder o que vocês já produziram, ele fica ali. Aí, depois vocês voltam, ó, na parte inicial, e ele vai estar os materiais de vocês ali, os designs que vocês fizeram, ó. Tá vendo aquele da igreja que eu acabei de fazer? Tá aqui, ó. Então, ele fica mais ou menos salvo ali, para vocês utilizarem de novo. Diga, Dauri. Professor, uma das coisas que pelo menos eu deixaria de dica também para os colegas, que eu sei mexer um pouco já no Canva, né? É deixar sempre uma cópia no próprio aplicativo aberto, né? Do que você mexeu da última versão, antes de você fechar ele, você deixa uma cópia. Porque às vezes a gente acaba mexendo sem querer, saindo sem querer, e às vezes quando volta para atualizar, ele não volta do modelo exato, né, que estava. Isso, tem que cuidar, tá? São aqueles aprendizados que às vezes a gente só consegue lembrar depois porque fez errado uma vez, né? Mas quando alguém antecipa e dá uma dica é importante. Porque eu estou mexendo em um aqui e, eu abri 4 abas aqui, ó. Aí eu vou alterando em um, depois eu abro em outro, e quando eu ver, eu tenho 2 ou 3 pela metade, eu fecho, e o sistema ali não entende a forma certa, ou não duplica, enfim. Então, o que a Dari falou tá mexendo, às vezes salva uma cópia, né? Quando você volta lá, ó, deixa eu colocar aqui no início, vocês vão entender. Vocês podem vir nos designs de vocês, eles chamam de designs cada trabalho desse, tá? Vocês podem vir aqui no design, ó, clicar aqui e duplicar ele, tá? Dá para duplicar, dá para salvar numa pasta, dá para fazer algumas situações em relação a isso. Bom, fez isso, né? Ah, gente, ó, as entradas dos materiais de vocês eu faço aqui, ó, os videozinhos com o de vocês aqui, ó, eu fiz aqui, ó. Tá? Então, fez isso, lá em cima vocês podem baixar esse material para o computador em PDF, e eu quero que vocês me enviem em PDF, tá? Tem gente que não salva em PDF, depois eu tenho que ficar pedindo para mandar de novo, porque eu não consigo catalogar da melhor forma.
Então, ó, clicou no de vocês, vai trabalhar em cima, lá no final tá pronto, tem 3 pontinhos lá em cima, ó, e vocês vão poder baixar ele, ou já aperta ali direto, né? Vou dar um baixar, aí vocês escolhem aqui, ó, PDF para impressão, tá? Clicou em PDF para impressão, dá um baixar, ele vai gerar um arquivo lá para vocês, tanto no celular quanto no computador, e aí vocês vão abrir esse arquivo, vão ver se está no formato, ó, tá no formato, 800 por 2000, e tá aqui o folder de vocês explicativo sobre a questão da teoria geral da administração com base nas influências e cada um ficou responsável por uma. Professor, só vou usar isso na empresa, posso aplicar isso em outras coisas? É claro que sim, você pode estar divulgando um produto, se vocês forem participar de eventos científicos, e a maioria que vai participar tem os próprios papers, né, tem que fazer às vezes gráfico, apresentação de trabalho, várias questões que vocês podem estar usando isso aqui. O que mais que eu posso ajudar vocês? Eu tenho um vídeo salvo lá, depois eu vou colocar o link lá no tópico, um vídeo que eu gravei justamente explicando como usar o Canva e o Google Drive para gravação de vídeos. Então, aquele lá é meio misturado, tá? Mas já ajuda. Outra coisa, professor, eu estou com dificuldade. Vai no YouTube e pesquisa como salvar, né? Como salvar no Canva, como criar um infográfico no Canva, como mudar a letra, como mudar a cor. Ele é bem intuitivo, tem que ir mexendo. Mas para quem tem mais dificuldade, usa YouTube, pede ajuda para os colegas, né? O pessoal que é novo hoje aí, não sei se o WhatsApp já voltou, né? Mas a hora que ele voltar, peçam para o pessoal colocar vocês no grupo. O pessoal é muito gente boa dessa turma aí. E eu tenho certeza que vão ajudar vocês, tá? Dúvidas, gente? Vamos lá, mais dúvidas? Perguntem. Tá todo mundo muito quieto hoje. Diga, Natália. Professor, boa noite. Boa noite. Sobre essa leitura, né, e o ponto específico que o professor já distribuiu ali entre os nomes, então, quando a gente estiver elaborando esse material, a gente pode separar coisas mais importantes, assim, por exemplo, destaques. É isso? Não precisa contextualizar muito e discorrer muito sobre o assunto? Não, Natália, é justamente essa capacidade de percepção de vocês para colocar em imagens e em poucas palavras, né, todo aquele contexto. Por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês ali da Sheila, né? Veja, ela pegou todo um estudo epidemiológico que deve ter umas 18 páginas e ela pegou só os pontos principais do que ela considerou, né, efetivo para estar explicando para uma população. Ela trocou aquela leitura daquele artigo pelos principais pontos do trabalho que estão aqui. A mesma coisa. Qual que tu pegou, Natália? Tu já chegou a olhar? O advento... Não, como é que é? Alguma coisa da administração. Esqueci o nome. Tá. Pois não sei qual que tu tá falando, mas então a mesma coisa assim, professor, ali tem 8 tópicos dentro do meu tópico, né? Você vai ler, você vai buscar outras fontes, não precisa ser só o que está ali. Por exemplo, a influência da Igreja Católica, ela não tem muita coisa escrita, tá? Lá no material. Mas aí você pode buscar documentos da igreja que provem ali a questão da relação com a administração, né? Porque a igreja tem uma hierarquia já bem consolidada há muitos séculos. Então, são várias as questões que você pode estar fazendo referência, atualizando, demonstrando, colocando link, tá? É como alguém colocou, a Luciana falou ali, ó, faz sentido sem muita poluição visual. É um material gráfico, gente. Vamos lá. Eu já pedi coisas escritas, áudio, e agora eu estou pedindo coisas gráficas. Então, o material gráfico não vai muita coisa escrita no sentido daqueles textos colados assim, né? Copia, cola aqueles textos gigantes no material inteiro. A pessoa não vai se atrair por aquilo, não vai ler, não vai tentar entender. Diga, Lisandra. Só uma pergunta. Você falou que podia colocar link, só que eu acho que eu nunca consegui colocar link em nada do aplicativo que desse para entrar direto na imagem. Tem como fazer isso? Eu acho que sim, porque esse que ela me mandou tem link, ó. Foi salvo em Então, PDF. você conseguiu usar, só que acho que eu nunca consegui colocar isso com o link direto pra ele em si. É porque aqui, ó, tô bem, aqui para mim aparece bem um negócio aqui. Agora deu. Tá vendo aqui, ó? Tem que pôr o HTTPS inteiro, ó. Daí ele puxa como link, ó. Então, lá na hora da barra, tu tem que copiar ele inteiro, a barra inteira lá de cima do vídeo, ou seja, o que for que tu vai estar colocando no material. Aí depois...
Tá Aí bom. se tu der o Enter, ele muda até a cor do link, que aí já fica direitinho pra entrar. Eu vou testar aqui, ó. Faz tempo, esse de link faz tempo que eu não uso também. Deixa eu pegar aqui, só para mostrar. Não, gente, eu tava com medo de colocar o link e não funcionar. Deixa eu abrir aqui. Gente, é experimentar, tá? Deixa eu... Ó. Deixa eu abrir mais aqui para vocês verem. Coloquei aqui, ele veio no formato, né? Alguém falou ali do Enter, né? Se dá um Enter... Deixa eu fazer em formato outra cor aqui, para não ficar assim. Mas dá porque eu já fiz também, então não... Tá feio isso aqui, né? Por exemplo, não mandem um trabalho assim, né? Tá uma Por bagunça. favor, gente. Qualquer coisa o pessoal ajuda, mas Não, não mandem assim. gente, por favor. Eu só tô dando exemplos, tá, gente? Eu não faço assim, tá? Ainda mais eu que só sei de tique, essas coisas. Gente, o Canva ele não aceita muito texto, né? Só para avisar vocês também. Se vocês tentarem e o texto não for todo, ele vai aparecer todo cortado, porque ele não aceita. Tá, eu vou salvar aqui de novo para ver se ele tem alguma questão do link. Se dá algum problema, acredito que não, mas vamos testar. Ó, tá vendo? Virou link, ó. Tô vendo. Só cliquei. Claro, agora deu errado porque eu não puxei o certo ali, mas virou link, tá? Tá, Então, sim, não- virou. Virou link, aí dá para colocar um videozinho, né, no final, ou na imagem fica estranho, só se você fizer, por exemplo, uma flechinha, clique aqui, né, fica bem Sim, intuitivo. porque talvez, tipo, eu possa usar artigo, alguma coisa de algum livro, aí, tipo, pra colocar o link, só pra não dar errado. É legal, gente, assim, ó, por exemplo, professor, eu escolhi fazer uma abordagem para crianças, por exemplo, para criança entender a teoria da administração. Aí faz uma coisa mais gráfica ainda, um clique aqui, coloca, não, nesse caso não vai música, mas coloca um videozinho. Então, são várias as questões que vocês podem estar fazendo para o público que vocês imaginarem, tá? É um exercício aqui de Tem criatividade. como fazer animação também no aplicativo, dá pra fazer os elementos se mexerem, é bem legal. Tem, só não vamos avançar tanto, tá? Vamos começar assim, daí semestre que vem vocês já estão fera, e aí a gente vai usar bastante epidemiologia para falar de uns temas mais complexos. Vamos lá, perguntas? Hein, professor? Eu cheguei faz pouco também, no mesmo horário da WN. Ele é só para enviar, né? Não teria que apresentar. Não, nesse caso, esse aqui tá. é material gráfico, então esse bem. eu vou mandar em PDF, tá? Para que depois eu possa colocar lá no YouTube em sequência o de vocês, e depois todos bem. vocês vão acabar vendo os dos demais, tá? Cada um vai ver o do outro. Tá bem. Vocês vão poder fazer a própria crítica de vocês, se o de vocês Professor, Outra coisa. Depois tem Uma como o senhor votação. confirmar quem enviou o áudio, se chegou o áudio de todo mundo? Já olho lá, tá? Eu abro ali Tá para bem. vocês, tá? Tem 18, se não me engano, 18 pessoas me mandaram. Pelo menos que tá lá, né? Se chegou, eu não abri ainda, tá? Mas eu já vejo lá. Tem mais? professor, Oi. eu e o Lucas, né, chegamos um pouquinho tarde na aula. Eu queria saber, porque eu vi aqui na lista, no SIGA, que vai ser a mesma temática distribuída entre 4 ou 5 pessoas, né? Então, é individual ou é para juntar com essas pessoas? Não, também? esse é individual, tá? Não Ok. importa se a pessoa falar o mesmo tema. Eu acho que não vai acontecer isso, tá, Daura? Assim, vai ter gente falando da mesma coisa? Vai. Sim. Mas tem muita gente que não faz, tá? Primeiro semestre tem 50 alunos e na segunda atividade já tem gente que começa a desistir, é bem normal. Então, vai ter repetições, não tem problema, até você pode comparar depois, né, o mesmo tema com outra pessoa. Mas é muito legal ver as ideias diferentes, a forma de expressão de cada um, né? Esse vai ser individual, tá? Daí a próxima avaliação nossa, que é dos vídeos, a elaboração dos vídeos, daí eu vou deixar fazer até em equipe, daí, tá bom? Tá, obrigada. Mas de toda forma tem o grupo do WhatsApp, manda lá. Gente, assim, ó, pessoal que tem dificuldade, tá, gente? Vamos lá, pessoal que tem dificuldade com informática, que tá aprendendo a mexer, eu já falei isso, né? É hora de ser sem vergonha, de não ter vergonha e pedir ajuda pro pessoal mais novo aí, que tá mais, que já conhece as ferramentas, né? Pede ajuda, todo mundo tá aí para aprender. Eu também, cada vez mexo, vou aprendendo mais essas ferramentas, também não sabia, então tem que ir mexendo, e é só mexendo, tá? É bem intuitivo, mas é tentativa e erro, né? Vai lá. Wellington, faz parte, tá? E tô dando tempo da aula para fazer também, justamente porque eu entendo aí que a maioria de noite trabalha e esse choro aí eu não me sensibilizo, tá? É verdade, porque eu tentei e ele nem longe me mandou. Mas eu te respondi, tá, Lucas? Eu respondi. Não respondeu, não. Eu tô dizendo que não me deu mais tempo, mas eu consegui fazer tudo certinho. Então, Não, tá a bom. gente se virou.
Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar lá para vocês a atividade, quem que está como enviado, tá? E também, além das outras coisas que eu estava fazendo, tem mais um motivo para eu não ter aberto ainda, que é justamente, vou aguardar agora esses 14 aí que entraram, e vou dar até domingo para eles fazerem também, para daí juntar todo mundo, tá? Entrou mais gente, sejam bem-vindos. 14 pessoas entraram. Meu Deus, quanta gente. Que bom, né? Que bom. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu lhe mandei e-mail explicando por que eu não tinha enviado, que eu estava vindo para Joinville. Tá. E eu posso enviar nesse tempo que esses 14 vão enviar? Pode. Mas tu fez com outra pessoa, não fez? Fiz com a Dauriane. Eu te respondi, não respondi, né? Respondeu sim. Tá, não, é porque vocês me perguntam assim, será que eu não respondi, mas eu respondi. Tá, pode sim, eu vou reabrir, tá? Eu vou reabrir no SIG até domingo, então quem ficou com problema de envio pode mandar. Mas tá aqui, ó, tá? Tem 18 pessoas que enviaram. Wellington, Tainara, Sara, Natália, Maria, Marcos, Luiz Felipe, Lucas, Lisandra, Júlia, Slaine, Galmélia, Gabriele, Felipe, Dauriane, Caroline, Brunas e Ana Claras. Gente, já que o Lucas falou que eu sou malvado aí, tá? Mas assim, ó, se a hora que eu abrir os áudios e ver que travou um áudio ali que é um problema de computador, de envio, é óbvio que eu aviso vocês antes de editar finalmente, né? Mas, por isso que eu falo sempre, antes de enviar para mim, reescutem, veja se o arquivo está certinho, né? Às vezes o aluno não coloca nome, não renomeia, daí eu tenho que adivinhar quem que é, né? Aí demora mais ainda, porque são 18, ali no caso vão ter 40, então é sempre aquela questão, coloca pelo menos o nome de vocês, para facilitar, né? Acho que facilita. Para ajudar vocês, se vocês forem fazer em trio ou em dupla, usem o Discord, a gente usou, e ele tem a própria ferramenta para gravar o áudio, foi bem tranquilo. Sim, ele gravou a voz de cada um separado. E ele não, corta um do outro, sabe? Ele só pega a voz, não pega os sons externos. É bem bacana. Gente, depois peçam ajuda lá, ó. Peçam ajuda pro pessoal que sabe mexer. Eu já usei o Discord para jogar algumas vezes, mas nem sabia disso também, ó. Então é mais uma ferramenta que dá pra gente estar utilizando para trabalhar em colaborativo, né? Individualmente é fácil, pega ali o próprio áudio do celular e grava. Mas aí no coletivo tem outras ferramentas aí que podem auxiliar vocês. E alguém colocou uma outra questão, tá? Que eu não tinha me atentado, por isso que aquela ideia do tempo. Se vocês gravarem com vídeo, essa atividade não é para isso, e outras questões, o SIGA, eu acho que ele permite 10 megas de envio de arquivo, ou 50. Sim, 10. 10 megas o máximo. O nosso deu 10,56 e ele já não aceitou. Mas tem duas formas, né? Eu não sou malvado, como o Lucas disse, então eu falei que se não desse certo, ele poderia me mandar por e-mail ou por drive. Ou também tem a questão justamente da ferramenta correta, né? A ferramenta melhor de áudio vai sintetizar isso melhor, só que também a ferramenta que é muito boa vai pegar um áudio de melhor qualidade e vai deixar ele maior. Então, essas questões tem que cuidar também o tempo, né? O tempo que eu estabeleci ajuda nisso. Mas eu vou tentar mudar, porque eu acho que dá para colocar até 50 megas os arquivos lá, tá? Então não vai ser problema também quando tiver essas questões aí. Tá vendo? Nem precisava ter cortado. Mas eu falei para ele, tá? Cobra dele depois. Não, mas professor, eu tentei e dizia que passava do limite, o nosso tinha dado 10,56 e não tava. Aí a Lisa teve que cortar e aí foi. Mas antes não tinha. A minha sorte foi o começo e o fim, porque não fez muita diferença. Assim, é que é legal, né? Faz aquela apresentação, diz quem é, enfim, é sempre legal. Professor, é porque você não ouviu a voz de locutor de rádio do Lucas. Sacanagem, a parte do Lucas, ela falou que não tinha importância, cara. Nossa! Não. Eu sou entretenimento. Não, começo e fim. O que antecedeu e o que veio depois. Calma. Pessoal, depois eu vou passar o link para vocês do nosso projeto com o CRAS lá, que é o Alinhavando Cidadania, que foi um projeto que a gente fez. E uma das colegas de vocês de um outro semestre, ela ficou responsável pela locução, ficou bem legal, assim, ela foi treinando e fez aquela voz, assim, para falar sobre um projeto. A gente tem uns videozinhos lá para o CRAS, depois eu mando para vocês. Para vocês terem uma ideia como a gente foi melhorando com o tempo essas utilizações aí, né? E aí, quem mais? Para finalizar, eu tenho que conversar aí com o pessoal do novo aí hoje. Fechou? Entendido, gente? Não vai ter dúvida? Certeza? Tá. Essa atividade é para que dia? Qual aula a gente vai poder usar? A próxima aula e a entrega na próxima aula. Então, a aula do dia 11 é aula disponível. Lembrando que quem for deixar para fazer tudo de última hora, eu tenho certeza que não vai conseguir. Então, tem tempo hoje, tem 40 minutos hoje, pelo menos para entrar e conhecer a ferramenta e para começar
a ler o material. Por quê? Por que não é muito tempo? Para quem já fez o que foi pedido, que era ler o conteúdo, já vai estar 90% resolvido a questão do que vai fazer, que daí as ideias surgem. Para quem não leu, não vai surgir ideia nenhuma, né? A ferramenta em si, para quem nunca mexeu, tem que treinar um pouquinho. Então, abre lá agora, mexe um pouco, abre amanhã, abre um pouquinho no final de semana, vai treinando, vai vendo os vídeos, e aí já começa a montar e na segunda-feira, só para finalizar. Eu não vou postergar o prazo, tá, gente? Por que eu não vou postergar? Porque vocês precisam entender como funciona. Então, quem não fizer a entrega da avaliação vai ter que solicitar a segunda chamada, é toda uma burocracia, e é chato pra cacete, tá? Ó, alguém falou que tem o dia 11 avaliação de ambiente e saúde, tá? Então, imagina se eu fizesse mais uma avaliação objetiva ou dissertativa, ia complicar mais ainda. Então, aproveitem essa possibilidade para estarem treinando outras aptidões de vocês aí. Fechou? Fechou, professor. Acho que foi. Professor, obrigado. Então tá, gente, para quem já entendeu e tudo mais, né, fique à vontade, podem desligar aqui e começarem a fazer. Teve alguém que queria conversar comigo e também tem o pessoal que entrou essa semana, eu quero que fique aí para a gente conversar um pouco, tá? Tchau, professor. Boa noite. Então tá, boa noite, Luiz. Tchau, professor, Valeu. boa noite. Luiz ficou quieto hoje, não teve Boa muito noite. pra falar, né, Boa Luiz? noite. Boa noite. Boa noite, Eu pessoal. queria ter falado, mas Tchau. o senhor esclareceu a dúvida que eu tinha. Então tá, valeu, boa noite. Dos alunos que queriam falar comigo era em particular? Alguém em particular, gente? Não pode ficar gravado? Daí eu deixo para o finalzinho. No meu caso, não. Então diga, William. Então, eu tenho muitas dúvidas. Eu não sabia que ia começar mais cedo as aulas, né? Começou dia 10, então acho que eu perdi muita coisa. Uhum. E também eu estava assistindo os vídeos de acolhimento e a maioria dos vídeos são voltados para esses alunos que começaram mais cedo. Então, os que começaram agora, tipo, não, para mim não tem muitas informações assim relevantes. Eu já entrei no SIGA, mas ainda estou meio perdido em algumas informações. Tá. Tanto que eu também não sei se eu tenho que ir até aí, né, no IF, para esclarecer. Mas uma delas é em questão dos horários. Como é que funciona? Porque eu achei que era noturno e quando eu fui ver tem alguns horários que estão à tarde. Tá. Deixa eu falar um pouco contigo. Deixa eu falar com vocês e talvez a dúvida do William seja dos demais. Gente, vocês precisam ler as questões que vocês foram inclusos lá, tá? Pelo que eu entendi do William, assim, a gente vai ter que separar algumas coisas. Primeiro é a minha disciplina, né? As minhas unidades que eu trabalho com vocês. Eu não sei, William, em qual cadastro que você fez que você tem disciplinas à tarde. O que eu imagino que pode ter acontecido? O nosso curso, ele é noturno, mas ele é vespertino também. Então, na hora de escolher as disciplinas, tu pode ter escolhido disciplinas tanto da noite quanto da tarde. Aí tem que verificar lá no edital quais foram as disciplinas que você escolheu, entendeu? Na hora de fazer a tua matrícula lá. E aí tu vai ter que ver isso com quem? Com o coordenador do curso e com a secretaria, tá? Porque eu também não sei daí te dizer. Por exemplo, nós trabalhamos alternados, né? Então tem disciplinas que eu trabalho de tarde, por exemplo, hoje à tarde eu trabalhei aspectos básicos do direito, e tem disciplinas que eu trabalho à noite, porque é tudo meio revezadinho. Tu entrou agora no primeiro semestre, então talvez tu se inscreveu em unidades do segundo semestre também. Então, por isso que tu tá de tarde e de noite. Aí vai ter que verificar quais foram as disciplinas que tu se inscreveu. Tu lembra dos nomes, não? É que eu não sei, na verdade eu nem me toquei nessa parte das disciplinas. Quando eu me inscrevi em geral e as disciplinas já vieram junto. Eu não escolhi assim qual ia fazer ou não. Então tu conversa com o Marcos, tá? O professor Marcos é o coordenador do curso para verificar o que está acontecendo. Tem o edital lá de entrada, né? Sobre essa questão do acolhimento, o que diferencia vocês? Vocês entraram no final de semana passado, né? Ou hoje, né? Vamos contar hoje. Os alunos já estão um mês no curso, tá? Tem um lado bom, assim, gente, não precisam se preocupar, tá? Eu sou flexível no sentido de que eu entendo o que está acontecendo com vocês entraram agora. Mas a questão é que não teve tanta coisa assim que a gente fez, e tudo que a gente fez está lá salvo e disponível. Então, todas as aulas eu edito e gravo, tá? Então, vocês vão ter que ter esse trabalho inicial de dar uma olhada lá, mas as minhas aulas não são o tempo inteiro. Vocês não vão ver aula minha de 2, 3 horas, que eu não fico 2, 3 horas falando sem parar. Então, são aulas de 1 hora, 40 minutos.
vocês vão assistir e vai ter uma atividade. No caso de vocês que entraram agora, como eu sabia que talvez teria essa questão, até agora só tiveram 2 atividades, então são 2 atividades bem simples, que vocês conseguem, uma pelo menos estar fazendo agora, outra, sei lá, até amanhã, depois de amanhã, para já encaixar no ritmo da turma, entendeu? Para não ficar para trás. Eu vou mostrar para vocês aqui e vou reabrir ela no Siga depois, até domingo, tá? Mas é bem simples, vocês vão entender o que eu estou falando, só para quem, se alguém tiver assustado, aí não tem problema. Olha só, aqui está o nosso tópico da aula. A gente teve aula dia 11, mas não foi aula, foi uma aula extra aqui de carga horária, para poder fechar a carga horária com vocês. No dia 13/9, a gente teve a primeira aula. Então, nessa primeira aula, eu mostrei o plano de ensino. Isso aqui é muito bom vocês olharem, porque aqui fala das avaliações, da metodologia do professor e tudo mais. Eu deixei essa primeira atividade que vocês vão ter que fazer, e eu já mostro para vocês. Não é, na verdade, não é nenhuma atividade, é quase uma entrevista, tá? Eu sempre deixo sugestões, então eu deixei uma sugestão que é da Netflix, que é um documentário chamado Indústria Americana. E aqui está a gravação da aula, tá? Então, vocês vão assistir, vão ver que eu expliquei sobre o plano de ensino, como é que funciona a disciplina, tá? Tudo está aqui. O que é essa atividade inicial? Vou mostrar aqui. Vocês verem que é bem simples, tá? Vocês vão fazer uma apresentação pessoal, porque como a gente está online, eu quero conhecer um pouco de vocês. Então, vocês vão falar, não é 1, 2 linhas, tá? É escrever bastante para que eu possa conhecer cada um, da onde é, por que escolheu fazer o curso. Informações pessoais de vocês, né? Nome, sobrenome, se tem família, se não tem, por que escolheu fazer o curso. Sobre o trabalho de vocês, se estão trabalhando, se não estão, se já são da área, se já tem uma graduação, se não tem. Qual que é o sonho de vida de vocês? Isso aqui eu acho bem legal, porque é uma informação sempre importante, né? Qual que é o sonho da nossa vida no momento, né? Porque essas coisas, com o tempo, a gente vai fazendo alguns ajustes. O que vocês esperam da unidade de teoria de administração 1? Então, quando vem esse nome, né, teoria da administração, o que vocês pensam, o que vocês esperam? O que vocês esperam da carreira nesse momento e após formação? Porque ao longo do semestre a gente vai revendo isso, né? Então, hoje, acabaram de entrar num curso, estão um pouco perdidos. O que vocês esperam da formação e após a formação? Quais são os impactos na pandemia no dia a dia de vocês, né? Qual que é o impacto que ainda existe da pandemia, né? Se alguém, infelizmente, teve a doença, se está com algum problema relacionado a isso, outras questões que a gente sabe que afetou a vida de todo mundo, né? De várias formas, se isso afeta em relação ao trabalho, quais são as questões que a pandemia afetou o dia a dia de vocês ou afeta. Se possuem as formas suficientes de acesso ao curso, ou seja, professor, eu tenho computador, eu tenho notebook, eu tenho celular, eu tenho internet boa. Não, professor, eu só tenho aquele chip 4G, então eu tenho uma dificuldade, eu só tenho celular, tá? Tudo isso eu gosto de saber, eu quero saber de vocês para que a gente possa estar ajudando na medida do possível. E por fim, né, sugestões que possam contribuir para a nossa aprendizagem, vocês podem colocar também alguma ideia, normalmente isso aqui funciona mais nos próximos semestres. E o que mais vocês quiserem falar, tá? É um momento bem legal, porque eu converso bastante com os alunos, todo mundo abre um pouco da vida aí para fazer uma declaração inicial, né? E eu sempre vou respondendo ali na medida do possível, tá? Então, essa é a primeira atividade. Veja, é bem simples, tá? Então, agora que eu desligar aqui, vocês já podem pelo menos fazer essa aqui. E aí já matam a primeira. Dúvidas até agora, gente? Perguntem, tá? Tranquilo, né? Bom, então tá, isso é a aula que aconteceu ali no dia 13. No dia 20, eu mostrei como acessar o aplicativo Minha Biblioteca. Esse aplicativo vocês têm que saber mexer, então esse é um ponto que eu também quero mostrar aqui. E ele talvez tenha um problema. Quem nunca acessou esse aplicativo, às vezes não consegue ter um primeiro acesso. Tem que pedir uma liberação para a biblioteca do IFSC, tá? Então eu coloquei aqui, ó, no aplicativo Minha Biblioteca, localizar o livro. Introdução à Teoria Geral da Administração. Uma visão abrangente da moderna administração nas organizações. E realizar a leitura do primeiro capítulo, tá? Então, esse livro aqui, onde é que vocês acham, quem nunca acessou? Na página do Siga vai ter uma casinha lá em cima, ó, tá escrito menu. Vocês vão clicar aqui e vai ter aqui, ó, serviços externos, Minha Biblioteca. Vocês vão clicar aqui no Minha Biblioteca e ele vai mandar vocês para um aplicativo como se fosse uma Netflix dos livros, tá? Ele abre assim, ó. Deixa eu... Catálogo. Ele vai abrir mais ou menos assim, ó. Essa é a tela que ele abre. Ah, professor, mas eu não consegui acessar. Ele pediu login e senha,
Eu entrei com aquele mesmo login e senha do Siga ali, do nosso aplicativo, e não deu certo. Está dizendo que está usuário bloqueado ou alguma coisa assim. Aí vocês vão ter que mandar um e-mail pedindo para abrir o usuário de vocês lá na biblioteca. Depois eu já mando para vocês ali qual que é o e-mail da biblioteca Joinville, tá? Aí vocês vão informar lá, olha, eu sou aluno do curso tal e meu login no aplicativo Minha Biblioteca está bloqueado. Pode liberar, por favor? Aí vocês mandam lá o nome de vocês e a matrícula, tá? Aí eles vão liberar. A partir do momento que eles liberar, vocês têm tipo uma Netflix dos livros aqui, tem um monte de material de qualidade. Vocês vão usar ao longo do curso inteiro. Então é bem legal já habilitar isso, tá? Que vocês vão usar para um monte de coisa. E aí eu deixei, né, que eu quero que vocês acessem esse livro aqui, ó. Introdução à Teoria Geral da Administração, essa 10ª edição, que é de 2020, né, uma edição bem moderna. E os alunos estão, desde o começo aqui, a gente está trabalhando nesse livro, né? São partes introdutórias, conforme estão na aula lá, e vocês vão abordar, vão ler esse livro aqui. Então, o que a gente já viu? Tá? A gente viu a introdução à Teoria Geral da Administração, que essa parte 1 é bem contextual, é bem simples a leitura, é uma leitura bem gostosa de fazer, tá, gente? Não é uma leitura difícil. O capítulo 1 a gente viu, né, a perspectivas da administração, e agora a gente está aqui, ó, a parte 2, que é a abordagem clássica da administração. É essa parte aqui que faz parte desse trabalho que eu estava explicando agora para os alunos, tá? Que é todas essas condições aqui, ó, tá vendo? Cada tópico é uma que vocês ficaram responsável. Eu acho que o William ficou responsável pela influência da igreja, né? Então tá aqui, ó, influência da igreja, da igreja católica na organização. Então também tá dentro dessa parte 2 aqui. Tá tudo escrito lá no Siga também. Então vão acessar e vai fazer a leitura dessa parte aqui, é da página 21 à página 29. Eu acho que dá meia hora, tá? Eu coloquei no cronômetro aqui, dá meia hora para fazer essa leitura. E esse aplicativo, gente, ele é bem legal, porque vocês podem fazer marcação de texto, ó, tá vendo? Dá para marcar, dá para adicionar nota, dá para vocês selecionarem assim, ó, e adicionar uma nota. Dá para fazer bastante coisa nele. Ele funciona bastante coisa. Dá para aumentar a letra, né? Quem tem dificuldade, mudar a fonte, salvar a página, dá para fazer bastante coisa, é um aplicativo bem legal. Dá para aumentar aqui, né? Dá para aumentar o tamanho, dá para diminuir, dá para fazer bastante coisa com ele para vocês poderem ler, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar agora. Entendido essa parte aqui, pessoal? Tiver alguma dúvida? Então, se tu só conseguiu a 6ª edição, tem problema porque tem muita coisa que se altera, tá? Por isso, o recomendado é utilizar o que está no material. E assim, Lia, escuta o que eu estou te dizendo. Você vai usar esse aplicativo em um monte de unidade, tá? Então, como que se resolve o problema? Já manda um e-mail para a biblioteca, se não conseguir logar, para resolver de uma vez isso. Por exemplo, epidemiologia, que eu trabalho com vocês semestre que vem, a gente vai usar. Então, já deixa tudo certinho, tudo habilitado, e vocês não vão ter problema, tá? A 6ª edição é diferente, provavelmente tem algumas diferenças nesse contexto ali. Então, da 6ª para a 10ª, né, já tem alguns avanços. Então, se até amanhã não te responderem, daí tu dá uma cobrada de novo, tá? Faz um favor, Lia, coloca o e-mail aí para os colegas que ainda não sabem. Coloca o e-mail da biblioteca aí no chat. Obrigado. Então tá, gente, aqui vocês vão acessar, então, os livros, né? Não é só os meus livros, as outras unidades também vão ter outros professores que trabalham. E aí vocês já vão ter feito a 2ª aula também, tá? O que mais que eu deixei ali? Aí aqui, gente, vocês vão ter que assistir a aula pronta, tá? Porque eu ensino como acessar os periódicos CAPES, ou seja, as revistas científicas, né? Eu ensino como fazer isso. Eu deixei uma indicação de uma leitura também, de um livro que trata sobre gestão, que também é bem legal, e eu deixei esse filmezinho, que muita gente já conhece, né, mas é um filmezinho que tem total relação com a teoria da administração, que é o filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos, tá? Por que é interessante assistir? Porque a atividade vai partir dessa relação dos capítulos com assistir esse documentário. Então, aqui, encerrou mais uma aula. Aí, no dia 27, eu deixei mais uma sugestão de um livro, né, chamado Crash, Uma Breve História da Economia. A gente conversou na aula, então assistam a aula. E eu deixei uma atividade que é chamada Áudio e Reflexões. O que é essa atividade? Essa é a 2ª atividade que vocês vão ter que fazer. Então, vocês têm 2 atividades pendentes para quem entrou agora.
Essa áudios e reflexões, eu vou colocar aqui, ó. Diga, Franciele. Professor, no caso, o senhor vai prolongar o dia dessas atividades, é? Essa é para os alunos novos, tá? Eu vou deixar até domingo. Porque assim, ó, senão vai ficar muita coisa acumulada. Então, assim, gente, façam. Bom, uma dá para fazer hoje, né? Façam essa do áudio o quanto antes, e aí vocês já voltam no mesmo ritmo dos colegas, tá? Façam esse esforço inicial, para que senão vai ficar sempre uma bola de neve, vai ficar sempre alguma coisa pendente. Acreditem em mim, tá? Sempre fica. Ô, Então, professor, façam até domingo. eu não consegui colocar a minha lá, não, o meu áudio. Na realidade, eu não consegui gravar. Aí, no caso, como o senhor vai abrir para os alunos novos, eu também posso tentar Pode. colocar? Eu vou reabrir no SIG até domingo. Pode enviar ainda, tá? Tá certo, era essa dúvida que eu ia falar com o senhor no final da aula. Muito obrigada. Tá. Então tá bom. Diga, William. A sua matéria é expressão e comunicação? Ou teoria de administração é o módulo agora? Não, essa unidade se chama Teoria Geral da Administração 1, tá? E aí, semestre que vem, vocês têm Teoria Geral da Administração 2. As unidades... Porque eu vi os nomes aqui no grupo, tem os links com Meet, só que do caso das disciplinas, né, que a gente vai cursar, Isso. mas não tem essa daí, a sua. Mas não tem aonde, meu querido? No grupo aqui dos alunos. Bom, daí qualquer coisa tu pede para eles enviarem esse link também, tá? Uhum. Porque essa é uma unidade do primeiro semestre, tá? Essa é uma unidade do primeiro semestre. Ô, William. Uma outra incluindo assim, num desses daqui que tá aqui. Tá. É porque tem professor também, William, que ele coloca o mesmo link do Meet para o semestre inteiro, tá? Eu mando toda semana o link, porque eu já tive problemas com acesso. Então, toda semana eu mando lá no Siga, nas notícias, o link da aula, tá? Daí o pessoal compartilha lá no grupo. Talvez seja isso, por isso que tu tá com essa dúvida aí. Entendi. Tá? Mais alguém? Então tá, eu vou mostrar a atividade aqui para vocês. Essa atividade do áudio, ela é bem simplesinha, mas ela é legal justamente para ir treinando essas aptidões que a gente está falando, tá? O que os alunos fizeram, então? Tá aqui, ó. Vocês vão entrar lá nas atividades e vocês vão ver. Após assistir o filme... Opa, deixa eu ver aqui. Desligou meu áudio aqui. Estão me escutando, gente? Tinha caído o som aqui. Alguém só confirma, por favor. Tô ouvindo, professor. Ótimo, obrigado. Após assistir o filme Tempos Modernos, que foi disponibilizado na aula anterior, né? Aí você não precisa assistir inteiro, né, gente? Mas só para fazer essa relação. Ler e debater o capítulo 1, que a gente fez na aula, né? Falando sobre o delineamento da administração. Vocês vão elaborar um áudio com, no máximo 5 minutos, relacionando o filme com esse tema inicial do livro, tá? Então, é só essa a questão. O que eu sempre digo para os alunos? Façam um áudiozinho, né? Depois escutem. Os colegas estavam falando ali antes, né? Que cada um escutou, mandaram lá no grupo para ver se ficou bom. Aqui eu também liberei para fazer em dupla, quem quisesse fazer, tá? Para vocês testarem, 2 pessoas conversando no mesmo áudio. Isso aqui ficou bem livre para fazer. Então, o que precisa fazer? Ver aquele videozinho, né? Assistir o filme, pelo menos uma parte dele ali, que trate uma parte do filme, e relacionar isso com o capítulo 1, Administração e Perspectivas, delineando o papel da administração. Desse mesmo livro que eu acabei de mostrar ali para vocês, tá? Ele deve ter umas 5 páginas, 6 páginas, é uma coisa bem pequena, que em 10 minutos vocês leem, assistam ali 20 minutos do filme, e vocês vão fazer uma relação, vão dizer qual que é a relação da sátira, né, do Chaplin, com a teoria geral da administração e com as perspectivas da administração. Gente, uma questão aqui. Essas atividades, elas são participativas, tá? O que isso significa? Um aluno do instituto, ele precisa ter 75% de participação nas aulas. Então, qual que é a diferença? Essas 2 primeiras atividades, tanto a apresentação pessoal quanto os áudios, são atividades de participação. É como se fosse substituir a presença de vocês, já que a gente está no online. Então, por exemplo, se tiver 10 atividades, tem que fazer 8, tá? Então, isso tem que cuidar também, porque vai contar como participação de vocês.
Essa que eu mostrei hoje é a avaliação de vocês, como se fosse a prova. Aí essa tem nota, né? Vai sair uma nota lá da avaliação, e ela é uma avaliação do processo de aprendizagem de vocês. Essas outras são atividades participativas, contam como presença na disciplina, tá? Depois assistam a aula, vocês vão entender melhor. Eu não pedi, Lia, eu não pedi resumo do filme, tá? Então depois refaça e manda até domingo, tá? Depois veja lá, tá lá escrito áudio e reflexões, e aí tu manda o áudiozinho, tá? Alunos, eu nunca gravei um áudio, é a mesma coisa que eu falei antes. Vai lá no YouTube, pesquisa, né? Quem tem o celular, usa no celular o próprio gravador do celular, testa, né? Faz lá um áudiozinho, se escuta, vocês vão ver que a gente na primeira vez que manda fica meio estranho. Faz um texto ali, né? Dizendo, esses são os pontos que eu vou colocar, que eu não vou colocar. Quais são as ideias com essas atividades, gente? Eu sou professor há 8 anos, né? E tem gente que passa a graduação sem saber falar em público e vai sair da graduação sem saber falar em público. Tem gente que não tem coragem no sentido de que tem um trauma da escola e não consegue se comunicar com outras pessoas. Então, infelizmente, por enquanto, a gente está assim. Quando a gente voltar para o presencial, essa vai ser uma regra básica. Claro, não vou forçar ninguém, né? Óbvio. Mas, assim, quem está querendo perder aquele medo de falar em público, de participar de coisas produtivas, eu vou tentar da melhor forma possível ajudar vocês. E tem muito aluno que sai melhor nesse sentido, né? Aprendendo a falar em público, aprendendo a se gesticular, argumentar, para além de todas as outras questões. É porque estava tendo 2 filmes para assistir e resumir, por isso confundi. Tá, tem até domingo, tá? Vamos lá, gente, mais alguma dúvida? Os demais aí, porque entrou 14 pessoas, tem 10 aqui. A Daud já é da turma, Emily, Jéssica, Luciana. A Luciana tá ouvindo aqui bem, né? Paloma, Wallace, quem tiver alguma dúvida, gente, é o momento, tá? Queres falar, Luciana? Se não der, escreve. Qualquer coisa, escreve. Eu acho que teu áudio, depois tu dá uma olhadinha, não sei o que é, mas tá com um probleminha aí. Acho que minhas dúvidas mesmo são mais em relação aos horários, mas ali a plataforma eu achei bem dinâmica, então dá para me virar, assim. Tá. Ô, William, então tu manda um e-mail pro professor Marcos, tá? Deixa eu achar aqui o e-mail dele. Porque o professor Marcos é o coordenador do curso, daí tu explica para ele. Eu também acho que ele vai pedir para tu dar uma lida lá, né, no quais são os módulos do curso, e aí talvez tu tenha entrado em mais... Eu acho que tem um e-mail da coordenação, tá? Mas eu vou te mandar no pessoal dele, daí qualquer coisa depois tu conversa com ele lá se é para mandar num outro e-mail. Esse aqui, tá? Vocês já devem conhecer ele nessa questão. Tá aqui, Marcos. Aí tu manda um e-mailzinho para ele. Professor, pode ensinar como entrar na biblioteca novamente? Peraí, gente, vou fazer por parte aqui. Tá. Professor, pode ensinar como... Beleza, já falo. Luciana colocou, eu trabalho em plantão, porém fico 48 horas. E aí... Então, Luciana, na verdade, não, porque é justamente essa alternativa que eu criei para quem não pode acessar as aulas. Então, em vez de acessar as aulas, é a atividade que conta como presença, entendeu? Essa foi justamente a alternativa criada. Então, eu não posso assistir a aula, mas o professor deixa uma atividade da semana que vai contar como presença. Então, tu faz na hora que tu puder aí, que é justamente a alternativa é essa, tá? Foi para facilitar. Deixa eu ver quem mais aqui. A Emily quer ver de novo como entrar na biblioteca, já mostro. Baixo o app do IFES, que a Paloma colocou ali, aí me localizei referente aos horários. Também tem isso, né? Vocês pegaram o link ali com os colegas, entrem no grupo, gente, qualquer coisa, peçam ajuda ali, o pessoal é bem bacana, tá? Vocês deram muita sorte, essa turma é muito boa, tá? Não tô falando isso para fazer média, não, tem turma que já tem conflito desde o começo. Essa turma o pessoal se ajuda bastante, até porque tem muita gente de fora e eles estão se ajudando até com mudança, com um monte de coisa, é uma turma bem legal. Deixa eu ver aqui. A Emily, tá? Emily tá aí? Posso te mostrar? Tá, eu vou mostrar como é para mim, tá? Eu não sei se para ti abre bem certinho da mesma forma, mas eu acredito que sim. Então, vocês vão ter essa tela inicial,
e vai ter aqui, ó, serviços externos, tá? Em serviços externos, daí vai ter esse aplicativo Minha Biblioteca. Você vai clicar e ele vai abrir. Ah, se para ti não abrir ainda é porque tu não fez login nenhuma vez, então ele vai pedir o login. O login e senha é o mesmo do Siga, esse mesmo que tu baixou o aplicativo, é o mesmo login e senha. Se você colocar o login e senha e aparecer alguma mensagem que tá usuário bloqueado, alguma coisa nesse sentido, aí tu tem que mandar o teu nome, a tua matrícula lá para aquele e-mail da biblioteca que a gente colocou aí no chat, tá? Só para vocês entenderem, o IFSC comprou uma quantidade de licença, eu acho que 10 mil acessos ou 15 mil acessos, não sei. Então, quando está bloqueado assim, é porque tá faltando acesso. Aí eles olham quais são os alunos que não estão utilizando, bloqueiam e liberam para quem está utilizando, entenderam? Aí é por isso que fica essa questão. Então, tem que pedir para habilitar. Depois que habilita, Emily, ele vai abrir assim, ó, o catálogo de livros. E aí você vai pesquisar o livro que você quer, tá? Nesse caso, é Teoria Geral da Administração, né? Eu vou colocar ali, ó, Teoria Geral. Ele vai aparecer um monte de livro, porque tem vários, mas a gente está utilizando essa 20ª edição, essa 10ª edição, que é uma edição mais recente, que é de 2020, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele aparece em vários, mas a gente vai selecionar esse aqui, aí você clica abrir livro e ele vai abrir. Dá para baixar um aplicativo também, mas como sempre tem que entrar pelo Siga, então a melhor coisa a se fazer é sempre fazer esse caminho que eu te mostrei aí, tá? Qualquer coisa também pode me mandar e-mail depois, tá, gente? Eu ajudo vocês aí, não tem problema. Fechou? Vou reabrir as atividades lá, pessoal. Deem esse pontapé inicial, daí vocês vão ficar tranquilo, vão estar no mesmo ritmo dos colegas, né? Peçam ajuda aos colegas também. E vamos em frente, vocês vão gostar, tenho certeza. E a gente vai conversando. Mais alguma dúvida? Alguém quer que eu fique para alguma questão pessoal, individual? Eu fico mais um pouquinho. Fechou, então? Boa noite, então, para todo mundo, tá? A gente vai conversando. Estou à disposição lá no e-mail também, gente. Quem quiser marcar alguma coisa para conversar, pode me chamar, não tem problema. E com o tempo a gente vai conversando, tá? Estou à disposição e é só entrar em contato comigo.